Boa tarde, eu vou falar um bocado sobre a toxicologia associada a moluscos bivalves e cefalópodes, sendo que os bivalves têm um corpo coberto por uma concha, que é formada por duas valvas, temos como exemplo o berbigão, a amêijoa e o mexilhão. E também vou falar sobre os cefalópodes, que têm uma cabeça bem diferenciada e um prolongamento no qual se encontram os tentáculos, temos a lula, o polvo, etc. Este estudo é relevante porque há milhões de toneladas que são produzidas de peixe e pescado no mundo e muitos desses milhões são de cefalópodes e moluscos bivalves. Há também um grande aumento que se notou, de 18,1% para 24,1% no consumo aparente de crustáceos e molúsculos, segundo a balança alimentar portuguesa entre 2016 e 2020. A relevância também se mostra em diversos artigos que mostram o interesse de investigação, mostram o interesse da intoxicação em si e mostram todas as ações que se realizam acerca disto. Como objetivo, tenho reunir informação introdutória, clara e acessível acerca dos perigos toxicológicos associados ao consumo de moluscos bivalves e cefalópodes, refletir sobre essa incidência, as condições que favorecem ou não a intoxicação e informação acerca de estratégias e ações atuais que queiram promover a saúde e prevenir estas intoxicações. A metodologia basicamente usa palavras-chave relacionadas com o assunto e inclui artigos em língua portuguesa e inglesa que me permitissem responder aos objetivos. Tive preferência por artigos recentes, publicados nos últimos 5 anos, tanto no Google Scholar, Web of Science, PubMed, websites e o IPMA. Basicamente, acerca da natureza dos perigos, destaco nos moluscos bivalves, perigos químicos, físicos, nutricionais, que não existem, e biológicos. Os químicos temos toxinas naturais, como aflatoxinas, toxinas marinhas e, mais importante que as outras em termos de incidência, são a PSP, a DSP e a ASP. Em termos de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, também são muito presentes. Perigos físicos, temos metais pesados, tanto aqui como nos cefalópodes, nomeadamente o chumbo, o cádmio e o mercúrio. E em termos de perigos biológicos, são sempre bactérias, vírus entéricos e protozoários. Sendo que nos moluscos cefalópodes, os perigos químicos reduzem-se aos hidrocarbonetos policíclicos, os físicos mantêm-se iguais e os biológicos são as bactérias e os parasitas. Em termos de caracterizar estas intoxicações, vê-se que a maioria são acidentais. Um ou outro caso pode ser relatado como o contrário, mas a maioria acidentais. O efeito é tóxico e a duração da intoxicação varia entre aguda e crónica. Muito basicamente, as toxinas têm efeitos a nível neurológico, na PSP, a nível gastrointestinal, na DSP, e a nível de ambos, na ASP. Já os protozoários têm muitos sintomas intestinais, e os parasitas têm mais ou menos o mesmo efeito. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos têm uma toxicidade a nível respiratório, gastrointestinal e muitas outras áreas que os torna um perigo real. Os metais pesados também são muito estudados e têm um efeito cumulativo, portanto a exposição contínua é um meio de intoxicação. Já as bactérias e os fungos também têm a ver com a contaminação de resíduos e de outros alimentos infectados. Em relação à terapêutica para estas infecções e intoxicações, temos para as toxinas naturais uma maioria de prevenção e de desintoxicação dos alimentos, sendo por tratamento térmico, irradiação ou mesmo desintoxicação. Nos protozoários há algumas plantas medicinais e há também probióticos e medicamentos que atuam na imunidade. Os parasitas são tratados com ervas medicinais e tratamentos. E depois, por exemplo, os metais pesados e os pHs são muito à base de retirar e tratar sintomas. E nas bactérias e enterovírus são antibióticos e antivirais. Falando um bocado de como é favorecida esta intoxicação, temos nos moluscos bivalves e nos cefalópodes, nomeadamente tendo a ver com a apanha, o método de confecção, a conservação e alguma exposição a contaminantes. A apanha interdita em praias e em zonas interditas é um problema em ambos. A manipulação e preparação incorretas também. O produto ser alterado e não ser identificado como tal também é um problema especificamente nos moluscos bivalves.
e a conservação inadequada também, porque eles podem ser comprados vivos ou comprados congelados e a sua conservação depende de cada compra. Nos cefalópodes pode-se destacar também a exposição profissional a metais pesados, que pode fazer um efeito cumulativo que torna mais potencialmente tóxico os metais pesados presentes nos cefalópodes do que seriam se não houvesse exposição profissional. Depois, acerca de prevenir esta intoxicação, passa muito por espalhar informação sobre a preparação, sobre a compra e sobre a identificação de produtos sãos e produtos alterados. Temos, por exemplo, fontes como o IPMA que produzem e disponibilizam documentos deste tipo que ajudam a distinguir. Por exemplo, a fervura não destrói biotoxinas, apesar de ser útil na eliminação de bactérias. Isto é importante para as pessoas perceberem que só ferver o alimento não vai tornar o produto totalmente são. Os cefalópodes é os métodos de cozinha que não promovam tanto a pirólise, não promovam tanto a formação de pHs e a remoção de contaminantes, bem como a monitorização dos contaminantes das águas, que por sua vez vão contaminar os alimentos. Estratégias de ação emergente que se podem destacar são nomeadamente nos moluscos bivalves, que é toda a monitorização que é feita pelo IPMA. O IPMA encarrega-se de analisar as águas onde se apanham os moluscos bivalves e analisar para a presença de agentes tóxicos. Mostra zonas de permissão e interdição da captura e então nós podemos ver nos rótulos se aquilo foi apanhado num sítio seguro, isso é seguro para nós comprarmos e consumirmos, e mostra também resultados detalhados de análises efetuadas, portanto permite captura responsável e compra também responsável. Há também uma estratégia imposta por investigadores da Universidade do Algarve, que é o projeto de Puratox, e basicamente querem otimizar produtos químicos para a descontaminação de moluscos bivalves e têm desenvolvido esse projeto e chegado a resultados interessantes. Já nos cefalópodes, estratégias de ação emergentes que se podem destacar têm muito a ver com a prevenção, que é o tratamento de congelação que se faz para prevenir doenças por parasitas e também o rastreio que se faz no RASFF, que é o Rapid Alert System for Food and Feed. Basicamente dá para ver a reação rápida quando são detectados riscos para a saúde pública na cadeia alimentar. E também dá para ver o cumprimento da legislação em certos países, em certas categorias, nomeadamente pode-se escolher cefalópodes. Discutindo um pouco estas ideias sobre a incidência, não há um dado específico que me diga um número de incidência, mas podemos ver que em países costeiros eles são afetados pela proliferação de algas tóxicas que são produtoras de toxinas. Para além disso, o consumo em cru também favorece muito esta intoxicação. E podemos juntar estes dois hábitos e estas duas características em países mediterrâneos que incluem estes alimentos na sua alimentação. E, portanto, podemos dizer que a incidência é muito provável e nota-se mais e é o mais discutido em países realmente mediterrâneos. Portanto, outras considerações a ter acerca da caracterização das situações de intoxicação, há necessidade de haver maior conhecimento acerca da biodisponibilidade de agentes tóxicos. Existem muitos tratamentos alternativos e inovadores, mas os que são aceitos e preliminarmente aceitos são os tradicionais usados. E também foi visto que o indivíduo com um sistema imunitário saudável, maioritariamente vai conseguir combater estas intoxicações ligeiras por si próprio. Dificuldades em relação a este estudo, existe muita informação em relação a moluscos bivalves e os cefalópodes estão mais restritos em matéria de toxicidade e de nutrição. Há mais informação biológica, por assim dizer. E também a classificação das intoxicações é um bocado difícil porque tem de se ver consoante artigo a artigo, consoante o caso de estudo a caso de estudo e acaba por ser uma abordagem muito geral. Concluindo, os moluscos são um género alimentício relevante em Portugal, podem fazer parte da dieta mediterrânica que é tradicionalmente adotada neste país e o seu consumo é aparentemente crescente. Para além disso, o potencial tóxico destes alimentos dá-se pela sua veiculação de agentes tóxicos como bactérias, vírus, parasitas, protozoários, toxinas, pHs e metais pesados. Os fatores que condicionam a potencial intoxicação passam muito pela compra, preparação, confecção e por exposição. Já os fatores que podem prevenir
tem a ver com isso mesmo, mas na perspectiva contrária. Há várias ações e entidades que tentam controlar esses fatores. Temos o IPMA, temos o RASFO, temos o projeto de Pura Tox de que falei. E então este trabalho, concluindo, permitiu realmente concluir o objetivo, apresentar informação acessível, clara e introdutória acerca de todo este tema, que pode ser muito mais abordado em detalhe, e perceber um pouco da intoxicação veiculada por moluscos. Obrigada.